Amém. Vamos abrir em Lucas 21, 1. Vamos falar sobre a área financeira. Vamos falar sobre as bênçãos de Deus, glória a Deus. Só a Ele, toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus. Lucas 21, 1. Agora Lucas, peço perdão. Agora Jesus estava a observar as pessoas a darem o dízimo, a darem ofertas. E ele reparou numa pessoa em particular. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E ele disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Todos, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes subjava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. Lucas 21, 2. 1. Lucas 21. Amém? Eu vou voltar a repetir. Vamos começar no 1. E olhando ele para os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos ali deitavam para as ofertas de Deus o que lhes subjava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. O que é que esta mulher sabia? O que é que esta mulher esperava? Imaginando assim, será que ela queria morrer? Dá para pensar tudo e mais alguma coisa quando nós vimos que ela deu tudo o que tinha. Ou será que ela confiava em Deus? A Bíblia não fala nada a respeito, nem se ouve mais nada. Viu-se que Jesus reparou nela e reparou porque o Espírito Santo lhe mostrou que ela deu tudo o que tinha. Ela fez algo que nenhum dos outros fez. Porque os outros tinham mais abundância, podiam dar o que quisessem. Não lhes fazia moça no ordenado, não lhes fazia moça na sua vida, iriam ter sempre o suficiente. Mas esta deu tudo o que tinha. E como é que vai ser o amanhã? Cá ela conhecia a passagem bíblica: Deus proverá. Aquilo que Abraão disse ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para esta mulher tudo o que ela vai precisar. Quando se faz ofertas, quando se faz dar um dízimo, o que é que vai no nosso coração? O que é que vai na nossa alma? O que nós estamos a fazer? Às vezes não entendemos como é que Deus opera e o que Ele quer fazer connosco. Ele quer que nós tiremos os olhos do nosso dinheiro e pomos os olhos nele. Ainda ontem, com uma conversa, eu dizia: imaginamos que alguém que nós gostamos e que sabemos que essa pessoa gosta de nós, chega ao pé de nós e diz assim: não te preocupes com nada. Nós vamos preocupar com alguma coisa? Essa pessoa nós sabemos que nos ama, essa pessoa nos vai ajudar, tem capacidades para o fazer, portanto, não me vou preocupar com nada. Isso é exatamente o que Deus diz para nós. Não te preocupes com nada. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Esta mulher conhecia essa passagem de certeza absoluta. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será.
Pelo que eu conheço de Deus, esta mulher nunca teve falta de nada. Nem nunca iria ter falta de nada. Mas você dizia, não, mas ela deu tudo. Mas Deus iria fazer com que ela recebesse tudo também. E você pode dizer, então eu vou fazer o mesmo. E eu pergunto, e tenho certeza? Você pode dizer, mas ela fez. E você tem fé suficiente para andar assim? Você confia em Deus o suficiente para poder andar assim? Eu não estou a dizer para você não fazer. Eu estou a perguntar como é que está a sua fé. Como é que está a sua confiança em Deus? Acredita que Ele vai suprir as suas necessidades? Qual é o tamanho da sua oferta? Não sei qual é o tamanho da sua oferta. Não sei o que é que você deve ou não semear. Eu não sei. Isso vai depender de cada um e do relacionamento que você tem com Deus. E do que é que você confia ou não nele. Esta mulher confiou plenamente em Deus. Ela não tinha outra solução. Ela deu mais que todos os outros. Deu tudo o que tinha. Porque estava a confiar em Deus. Os outros davam, mas não precisavam de confiar em Deus. Porque tinham em abundância. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor. Por teres dado a tua vida por mim, obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta, nem nunca teremos falta, porque tu supres todas as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Obrigado. Vamos abrir em Jeremias 29:12. Os livros de Jeremias e Isaías na Bíblia fala sobre uma época muito complicada para o povo de Deus. Porquê? Porque o povo de Deus se tinha afastado de Deus. E como se tinham afastado de Deus, ficaram com problemas. A Babilónia invadiu, Jeremias avisou, Isaías avisou, mas não foi suficiente. Em Jeremias 29:12, vemos depois a Jeremias dizer o que deveriam fazer. E diz Deus, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O título da mensagem é Buscar a Deus. Na nossa tentativa de ter Deus na nossa vida, nós pensamos muitas das vezes nas coisas, nas nossas coisas, naquilo que nós vivemos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família,
nos projetos que temos. E nos esquecemos dos projetos que Deus tem para nós. Que esses são os melhores projetos. Imaginando, por exemplo, sendo um arquiteto. Qualquer pessoa, se calhar, pode construir uma casa. Mas o arquiteto sabe exatamente o material que deve aplicar em determinado sítio para ficar com consistência, para ter fortaleza. Imagino uma pessoa que vai construir uma vivenda e para construir um prédio de 10 andares utiliza as mesmas pilares, a mesma coisa. Esse prédio vai cair 10 andares. Tem de ser tudo pensado, tem que haver sabedoria a fazer tudo aquilo. Deus tem toda essa sabedoria. E Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes, fugindo àquilo que nós às vezes desejamos. Embora Deus conceda o desejo do nosso coração. Mas nós temos que ver qual a vontade de Deus para nós. Qual a vontade de Deus para nós. Mas para buscar a vontade de Deus, não é nós chegarmos lá, oh, Deus, então o que é que queres? Acha que funciona assim? Versículo 13. E me buscareis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Quando buscares todo o vosso coração. Você agarra no telemóvel, atualmente a gente tem telemóveis, agarra no telemóvel e telefona para alguém, porque quer falar com essa pessoa. Tenta uma vez, tenta a segunda vez, não consegue, espera um pouco mais, tenta outra vez, e depois você tem duas opções. Ou desiste, ou continua a insistir até a pessoa atender. Quando buscares de todo o teu coração, com que vontade é que você está a buscar a Deus? Com que não existisse mais nada no mundo, senão Ele? Então você agarra no telemóvel e insistia, nem que fizesse milhares de chamadas para poder falar com essa pessoa. E com Deus, o que é que você faz? Não insiste? Acha que só falar uma vez é o suficiente? Não, mas Ele ouve. Claro que ouve. Mas é de todo o seu coração, é toda a sua vontade, é aquilo que você quer de coração, realmente, é saber o que Ele quer para a sua vida, os desejos dele, é mesmo isso que você quer. Você percebeu a diferença entre querer falar com alguém, mas se ele não atender, pronto, tudo bem. E será que não é o mesmo que fazemos com Deus muitas vezes? Não, ele não ouviu, eu falei com ele, não ouviu. E qual foi a sua insistência? Eu aceitei Jesus no meu coração um dia na igreja. Foi em agosto de 1991. Eu lembro-me perfeitamente do dia, porque quando cheguei a casa eu contei à minha mãe. E a minha mãe disse-me assim, olha, o teu bisavô deixou-te uma coisa. Deixou-me uma coisa. Eu não sabia de nada. E então aparece-me a minha mãe com uma Bíblia só com o Novo Testamento. Uma Bíblia ainda a tenho, mas um pouco envelhecida já. E era aquilo que o meu bisavô me tinha deixado. Foi uma altura muito difícil da minha vida. Uma altura em que, antes de aceitar Jesus, até pensamentos de suicídio passavam por mim. Uma altura mesmo difícil. Uma altura em que eu não via solução para a minha vida, não tinha nada tinha valor na minha vida.
Ao aceitar Jesus e a continuar a frequentar a igreja, graças a Deus, Deus me foi moldando. Eu fui vendo a diferença. E eu aprendi a buscar a Deus. Uma vez ouvi uma passagem bíblica que está lá em Samuel. Nós não vamos abrir, eu vou só descrever-vos. Se ele começar a ler a primeira de Samuel, vai ver tudo o que aconteceu com o pequeno Samuel, na altura pequeno, vai ser o profeta Samuel. Ele vivia na casa de Deus porque a sua mãe tinha consagrado ele a Deus. Ele então, depois de um certo tempo, de uma certa idade, foi colocado na casa de Deus para servir na casa de Deus. E servia ao sacerdote. E à meia-noite, ele ouviu a voz dizer: Samuel, Samuel. E ele levantou-se e foi direito ao sacerdote e disse: Eis-me aqui. Chamaste? E ele disse: Não, não te chamei, vai-te deitar. E ele voltou outra vez. E ouviu outra vez chamar e voltou: Diz, estou aqui. Mas eu não te chamei. Só o sacerdote percebeu que era Deus que queria falar com ele. E disse-lhe: Agora vais-te deitar. E se ouvires outra vez, vais dizer: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o menino foi-se deitar e voltou a ouvir a voz de Deus, chamar por o nome dele. Ele se levantou e disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Aquilo marcou muito a minha vida. E a partir dessa altura, eu queria esse contacto com Deus. Eu queria esse relacionamento com Deus. Todos os dias, quando vinha do trabalho, eu trabalhava durante a noite, era guarda noturno. Chegava perto das 6 e tal da manhã a casa, fazia o meu pequeno almoço, colocava na cama, sentava-me na cama e orava. E quando terminava de orar, antes de terminar de orar, eu dizia: Senhor, fala que o teu servo ouve. E eu ficava uns minutos, sim, não sei quanto tempo, algum tempo ficava. Não havia nada, comia o pequeno almoço e deitava-me, dormia. Fiz isto durante algum tempo. Até que começou a acontecer alguma coisa. Eu comecei a saber coisas que eu não sabia, Deus começou-me a mostrar situações, começou-me a mostrar pessoas, circunstâncias que eu não sabia. Comecei a saber coisas que eu não sabia antes. E Deus começou-se a me mostrar a mim, manifestar-se, falar. Porque eu estava a buscá-lo de todo o coração. Eu não tive, ao princípio, respostas, não tive nada. Mas a minha insistência fez com que a porta se abrisse. Se Ele fez para mim, fará com todos aqueles que quiserem buscar a Deus de todo o coração. Depois disso começaram os testes. Deus começou-me a mostrar coisas e a saber se eu obedecia à voz dele ou não. Para ver até que ponto eu era obediente a ele ou não. Houve alturas que eu, por vergonha, não obedeci, mas depois aprendi uma coisa. Aprendi que mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. E então comecei a obedecer a tudo. Faz de mim alguém diferente? Não, faz de mim alguém que busca a Deus. Exatamente como eu creio que você também quer buscar a Deus. Porque a Bíblia diz: todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está escrito em Romanos. Então, se é assim, todo aquele que buscar a Deus, Deus se manifestará a ele.
Pode não ser todos da mesma forma, porque nem com todos se manifesta da mesma forma. Vemos, por exemplo, no caso de Moisés, Deus falava face a face com ele. Vemos o caso de Miriam, que lhe dava sonhos, e Arão, que lhe dava sonhos. Mas ele pode se manifestar por visões, sonhos, através de uma voz audível, algo que é muito raro, através de um pressentimento, de uma certeza absoluta. É uma forma de Deus se manifestar a nós e mostrar-nos. Não tem a ver com o nosso conhecimento humano, porque o nosso conhecimento humano nos dá sabedoria terrena, não sabedoria celestial. E a nossa sabedoria terrena tem a ver com as nossas experiências e sabemos, se nós fizermos assim, vamos ter este determinado resultado. Mas há coisas que Deus nos mostra, nada tem a ver com sabedoria terrena. Muitas das vezes desafiando a nossa sabedoria terrena. Eu lembro-me de uma vez de um problema que eu tinha para resolver e falavam para mim e diziam, resolve isso o mais depressa possível. E eu dizia, não, eu não sinto isso. Eu sinto estar quieto e estar sossegado e esperar. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi exatamente assim que fui abençoado. Andar com Deus não tem a ver com esperteza, com sabedoria terrena. Tem a ver com andar com Deus. E Ele nos mostra o caminho. Porquê que buscar a Deus é tão importante para nós? Ele é o arquiteto. Foi Ele que criou o planeta Terra e tudo o que existe dentro dele. Ele sabe mais que qualquer humano, qualquer anjo, o próprio diabo. Ele sabe mais que tudo e todos. E Ele quer fazer na nossa vida que seja uma bênção. Mas nós temos que entender isso. Buscar a Ele isso. Quando eles nos mostraram alguma coisa, fazer, mesmo que desafie a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Porque é dele que nós dependemos. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Então, sem Jesus, nada podemos fazer. Por que não buscá-lo e saber? Eu não sei se contém na sexta-feira, mas foi uma coisa que me tocou muito esta semana. Eu tenho pressentido que alguma coisa vai acontecer. Já há algum tempo que ando a sentir isso. E Deus fazia uma pergunta. Se acontecesse amanhã, o que é que fazias? E eu ficava, se acontecesse amanhã, o que é que eu fazia? Começava-me a preparar, tinha que arranjar isto, aquilo, aquilo outro. Tinha que começar a preparar tudo para a causa de coisa. Isto foi a minha resposta um dia. No segundo dia, Deus perguntou-me outra vez. Se fosse amanhã, o que é que fazias? E eu lembrei-me da resposta de Jeremias, que disse uma vez a Deus, Senhor, tu sabes. E eu disse, Senhor, tu sabes. Porque já vi que a minha primeira resposta não foi a certa. Senhor, tu sabes. Mas é que no terceiro dia voltou outra vez a pergunta. Se fosse amanhã, o que é que tu fazias? Eu desta vez demorei um pouco mais para responder e eu disse, Senhor, eu caía de joelhos no chão e buscava-te a ti para saber o que é que tu querias que eu fizesse. Só assim parou a pergunta. Agora eu tinha dado a resposta certa. Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida pensando nas nossas experiências, no que nós achamos, no que nós achamos que devemos fazer e não buscamos a Deus e não esperamos pela resposta dele. Ele nos dará o melhor caminho e a melhor resposta. Mas tem que haver paciência da nossa parte, tem que haver espera da nossa parte, tem de haver confiança da nossa parte.
para que Ele possa ver em nós que desejamos mesmo saber a opinião de Deus. Eu lembro-me, mesmo antes de eu aceitar Jesus, eu ouvia muito, eu gostava muito de ouvir. Eu ouvia muito experiências de outras pessoas, principalmente colegas meus. Eu entrei para a guarda noturna, eu tinha 20 anos, entrei com 20 anos de idade, faltava 15 dias para fazer 21 anos. E eu entrei para a guarda noturna. Eu era muito novo. E eu queria beber do conhecimento dos meus colegas e ouvia as histórias que eles contavam, o que é que aconteceu, como é que aconteceu, como é que solucionaram. E então eu queria beber disso para ter conhecimento suficiente para poder operar, para poder trabalhar. Mas quando nós deparamos com Deus, tudo muda. Já não tem a ver com experiência humana. Tem a ver com uma experiência sobrenatural. Eu lembro-me de uma vez, depois de eu aceitar Jesus, agora já estava com 25 anos de idade, depois de eu ter aceitado Jesus, eu lembro-me que andava com o cacetete na mala do carro, na porta do carro, e eu entrei numa parceria que estavam duas pessoas a lutar, eram talvez 2 da manhã, perto disso. Eu entrei, dei a volta ao carro, e quando abri a porta e saí do carro ia agarrar o cacetete, porque separar duas pessoas é sempre complicado. E Deus disse-me assim: não é preciso. E eu disse: não é preciso. Loucura. Não é preciso. Ele veio o cacetete na mesma. E quando estava a chegar a 2 metros deles, eles pararam e sentaram-se os dois no chão. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu já vi pessoas lutar e eles não param, estão completamente cegos. Eles querem é lutar, acabar com o outro, e só param quando o outro já está completamente destruído, ou está completamente já não dá com a norte, já está deitado no chão. Este caso não aconteceu isto. Eles pararam de lutar e sentaram-se no chão. Eu estava de boca aberta, com o cassete na mão, mas de boca aberta a olhar para eles. Perguntei a um se queria alguma coisa do outro, ao outro não, e mandei-os embora. E eu aprendi que não é a força física que vence nesta vida, é andar com Deus é que vence. Desde essa altura nunca mais andei com cassete no carro. Nem. Anos mais tarde aconteceu, tive que andar 1 ano e meio desarmado. E só Deus, acreditem em mim, só Deus. Eu quero que vocês entendam que se aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa. Porque sou igual aos outros. E Deus diz que não faz exceção de pessoas. Portanto, o que Ele fez comigo, faz com cada um que o busque. E que aquele que o busca torna-se conhecido de Deus mais. E Deus começa a operar na vida dele. As coisas começam a acontecer quando nós não esperamos. Deus. Aquela passagem de José. Quem foi José? José foi aquele que tinha irmãos, filho de Jacó. Os irmãos venderam e foi parar para o Egito como escravo. Lá como escravo esteve. E ao final de 13 anos, mesmo sendo acusado injustamente, sendo preso, ao final de 13 anos foi levado a primeiro-ministro. Mas depois o pai morreu e os irmãos com medo disseram: então e agora o que é que vais fazer connosco? E ele disse para eles esta frase: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Eu nunca mais esqueci isso.
Até muitas das vezes na nossa vida vemos coisas a correr mal, coisas que não estão bem, coisas que nós não gostamos, que gostaríamos que estivesse de outra forma. Não se esqueça desta resposta de José. Deus torna o mal em bem. A nossa confiança tem que estar nele, não no que sentimos, não no que temos, nas esperanças, naquilo que sabemos. Esqueça tudo isso. Porque acredita em mim, eu não sei nada. Eu não sei quando é que Deus vai operar, eu não sei quando é que Deus vai fazer. Eu só sei e tenho confiança que Ele vai fazer. Ainda agora recebi mais outra bênção de Deus e esperava eu. Não esperava. Esperava que fosse daqui, dali, daquele outro. Eu não sabia como é que era, mas veio de Deus. Eu quero que você entenda. A nossa esperança tem que estar em Deus, exatamente como aquela viúva. Ela deu tudo o que tinha porque a esperança dela estava em Deus. Queria suprir as necessidades, queria lhe dar de comer no dia a seguir, queria pagar as suas contas no dia a seguir. Mas como é que isso é possível? Buscai primeiro o reino de Deus, tudo o resto será acrescentado. É o que Deus diz. Como é que é possível? Porque Deus existe. E eu sou sincero, a maioria das vezes nós cristãos atuamos como Deus não existisse. Não é questão de fazer coisas erradas, mas pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança. Eu quero-vos mostrar uma coisa. Vamos abrir em 2 de Crónicas 12, 14. Creio que é este, 2 de Crónicas 12, 14. 2 de Crónicas, onde é que estão as Crónicas? 2 12, 14. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma confiança extrema em Deus. Uma confiança que Ele vai operar, mesmo para nós, não tendo lógica nenhuma, não podendo ser, não sendo impossível. 2 de Crónicas 12, 14. Mesmo quando toda a gente à nossa volta duvida, quando toda a gente diz não é possível, não dá, não vai dar, e nós pomos os olhos e olhamos para cima e dizemos: Senhor, só Tu podes. Tu podes, Senhor. Eu quero que você ouça 2 de Crónicas 12, 14. E fez o que era mau, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Você está a ouvir? Ele fez o que era mau porque não preparou o coração para buscar a Deus. Ele não preparou o coração para buscar a Deus. Ele teve falta de fé, falta de confiança em Deus, falta de achar, no caso dele, achar que Deus lhe podia solucionar o seu problema e buscou outras formas de solucionar o seu problema. E deu-se mal por causa disso. Duvidou do poder de Deus. Eu fui-lhe muito sincero. Quantas vezes nós fazemos? Eu já fiz. E das vezes que eu fiz isto, eu fiquei muito triste, porque eu sentia a tristeza de Deus. Porque eu estava a duvidar do poder dele, do amor dele que ele tem por nós. Lembro-me, lágrimas corriam pela minha cara e eu chorava e pedia perdão a Deus pela atitude que eu tinha feito. Mas tinha pecado alguma coisa? Tinha duvidado de Deus. Tinha duvidado de Deus.
Duvidar que Ele seria capaz de resolver o meu problema, de solucionar. Ele é Deus, Todo-Poderoso, capaz de mover céus e terra a nosso favor, só porque nos ama. Será que nós podemos mudar a nossa maneira de viver? A única forma de nós podermos dar luz é se andarmos com a luz. A única forma de nós ficarmos. Existe um provérbio em Portugal que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Você anda com Deus, Deus vai ver em si. As pessoas vão ver em si Deus. Só se anda com Deus, as pessoas do mundo vão ver em si Deus. Só porque você está a andar com Ele. Porque então a sua maneira de falar muda. A sua maneira de conversar muda. As suas atitudes passam a ser positivas e não negativas. A sua reação perante os problemas que vão acontecendo é: eu tenho vitória, eu vou vencer em nome de Jesus. Deus é comigo. Ninguém pode me mandar abaixo. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu vou continuar. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum, porque tu és comigo. E basta Deus ser conosco, é o suficiente para nós enfrentarmos o mundo. Mas há alturas em que nós duvidamos. E acredita em mim, nessas alturas, Deus fica muito triste. Muito triste. Quando nós começamos a pôr dúvidas sobre as nossas capacidades, esquecendo quem nos capacita é Deus. Quando nós agarramos, não, eu não consigo fazer isto. Você já pôs um obstáculo para que Deus pudesse ajudá-lo a fazer alguma coisa. Porque você já disse, não posso, não consigo, não dá. E já bloqueou o que Deus pode fazer. Porque Deus não vai tocar em si. Porque você já disse, não dá. Agora, se você disser, não, eu posso fazer isso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Você já não está a pensar nas capacidades que você tem, nas possibilidades que você tem, no conhecimento que você tem. Você já está a acreditar em Deus e a dizer, Deus pode fazer em mim. Então a sua vida começa a mudar por completo. As circunstâncias mudam por completo. Porque a sua força, a sua confiança já não é humana. É de Deus. Exatamente como aquela pobre viúva. Ela já não acreditava nas possibilidades dela, mas acreditava nas possibilidades de Deus. O que é que se passa agora na sua vida? A pergunta que Deus faz hoje é: o que é que Ele pode fazer por si hoje? E você está disposto a abdicar do leme, do volante da sua vida e dá-lo completamente a Deus? Você está disposto de parar de controlar o que acha que você consegue controlar e dar isso a Deus? E deixar Deus fazer na sua vida? Ele é que é Deus. Não somos. Buscar a Deus é um ato de sabedoria muito grande. Buscar a Deus, deixar Ele ser Ele
a mostrar-nos o que devemos fazer e fazer o que Ele nos mostra fazer, mesmo que seja loucura, mesmo que não tenha lógica nenhuma, mesmo que para nós diz, mas como é que isto vai funcionar? Mas isso não interessa. Deus mostrou, faça. Seja abençoado. Uma vez um irmão nosso falou para nós orarmos sobre uma questão que lhe estavam a criar um impedimento por causa do carro, queriam que ele pagasse um valor do qual ele tinha vendido o carro, ele não tinha que pagar nada, ele vendeu o carro ao Standard, ele não tinha que pagar nada. Nós orámos e quando eu orei eu senti, olha, eu vou lá consigo, mas eu vou-lhe dizer quando é que nós vamos. Mais tarde, Deus mostrou, era agora. Fomos lá. Eu tive todo o tempo calado. E falaram e tal, né? Até que a senhora disse assim, não podemos fazer. E eu disse, vocês só podem estar a brincar. Então quer dizer, aqui o meu amigo vende-lhe o carro. Vende o carro ao Standard. O Standard é que tem que pagar as despesas de todo o carro. Ele vendeu o carro, ele entregou a vocês, comprou um carro novo. E agora ele é que vai ter que pagar? Foi a única coisa que eu falei. A senhora olhou para mim. Espera aí. E então me mandou buscar não sei o quê, ir ver não sei o quê, e afinal lá descobriram o carro e que era realmente culpa deles. E a situação foi resolvida. Mas eu tive que ficar calado. Até chegar à altura certa para falar. Para não chegar lá e entrar a discutir. Não. Em paz sereis guiados, é o que a Bíblia diz. Há um tempo para tudo debaixo deste céu e eu não sei tudo. Eu sei que nós devemos andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. E andando com Deus, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Houve solução na vida deste nosso irmão. E há solução na sua vida. Só se deixar Deus fazer as coisas à maneira dele e não à sua maneira. Deixar Deus operar nas circunstâncias onde você acha que é impossível. Ele pode fazer. Ele pode mudar. Estamos em Crónicas. Vamos abrir em 2 de Crónicas 11:16. 2 de Crónicas, já estamos em Crónicas 11:16. O povo reconheceu que era a Deus que tinham que o buscar. E como reconheceu, fizeram isso. 2 de Crónicas 11:16 e diz, depois destes, também todas as tribos de Israel e os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus dos seus pais. Aqueles que nos deram no seu coração buscar ao Senhor. Aquele que busca a Deus tem uma forma completamente diferente de viver. Porque Deus lhe mostra o que fazer. Deus lhe mostra como comportar. Eu lembro-me de coisas que aconteceram na minha vida que não foram agradáveis. Eu uma vez, com a minha esposa, e fiquei chateado com ela, e eu vou-lhe dizer, eu tinha razão. E ela sabe que eu tinha razão, e ela própria diz que eu tinha razão. Mas isso para Deus não conta. Não é a razão que faz mover nada. É a atitude. Eu fiquei zangado e eu não perdoei a ela. E não lhe pedi perdão a ela por causa de ter ficado zangado.
Eu não a ofendi, nem ela me ofendeu a mim, não foi nada disso. Foi só algo que nos desentendemos. Eu tinha razão, mas a razão não serviu para mim. Deus ficou desagradado comigo por causa daquilo que eu fiz. Eu tive que dizer a Deus, Senhora, perdoa a minha esposa, e eu tive que chegar ao pé da minha esposa e pedir-lhe perdão pelo que eu fiz. Pela reação que eu tive. E só assim fiquei bem com Deus. Não é a razão que nos dá direito a fazer certas coisas. É andar com Deus. E Deus nos mostrará como poderemos ter essa razão. Como a outra pessoa nos vai dar razão a nós, não fazendo nós nada. Entende? Em paz sereis guiados. Você tem paz na sua vida? Ouça, você tem Deus. Você não tem paz. E quieto, fique sossegado, ore, busque a Deus para mudar isso tudo na sua vida. Porque confusão não tem nada a ver com Deus. Litígio, raiva, revolta, nada tem a ver com Deus. Nada, 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 absolutamente nada. O diabo é que vem matar, roubar e destruir. E se você está numa circunstância em que está nestes pontos, matar, roubar e destruir, você está fora do contexto de Deus. E o diabo está a tentar na sua vida destruí-la. Fazer com que você se revolte para as circunstâncias, barafuste, fale. Isso nada tem a ver com Deus. Se você vir os atributos de Deus, é paz, temperança, amor. Esses são os atributos do Espírito Santo. Atributos que nós temos que ter. Atributos que nós temos que ter para os outros, mesmo quando os outros não nos tratam bem. Eu sei que isto não é. Ouça, eu sou humano também. Eu sei que isto não é fácil. Você vai de carro e fazem as neiras à sua frente. E faz a coisa, a vontade é que é buzinar. Ah! Para quê? Resolveu alguma coisa? Não. Então para que fez? Ah, mas eu tenho razão. E? Resolveu? Não. Então? Em paz sereis guiados. Paz. Em paz sereis guiados. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi foi cada vez que eu me exaltava ou coisa, eu não estava tendo direção nenhuma de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas cada vez que estava quieto e sossegado, aí eu tinha a direção de Deus. Aí eu via coisas que não tinha visto antes. Percebia de coisas que eu não tinha percebido antes. Tenho soluções para as coisas que não tinha antes. Porque estava quieto e sossegado. Buscar a Deus é ter Deus na sua vida, realmente. Eu quero-vos mostrar uma coisa que Jesus disse, embora eu já tenha dito. Vamos abrir em João, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos a João. E vamos a João 15, 1. João 15, 1.
Não é por acaso que Jesus muitas das vezes faz comparação com termos mais normais, mais terrenos, para que nessa comparação nós possamos perceber aquilo que ele está a dizer. Não é por acaso que Jesus muitas das vezes usava coisas relacionadas com agricultura e tudo mais. Porquê? Porque toda a gente conhecia na época e sabia. Coisas que eu tive que aprender porque eu não sabia. Não é? Mas eu quero-vos ler João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Agora eu quero que você entenda o que é a vara, o que é a videira. Muitas das vezes faço excertos de vinho diferente na videira. A videira cresce e apanha-se varas de outra videira e corta-se a videira, corta-se a vara em forma de cunha e entra dentro da videira e depois é atado. A seiva que está dentro da videira começa a fluir para dentro da vara e essa vara começa a dar fruto. É de tal forma que você pode ter uma videira de uvas pretas e ter uma vara de uvas brancas e ela começa a dar uvas brancas, aquela vara. Que ela é de uva branca. Você entende? E o que Jesus estava a dizer é que vocês, sem estarem em mim, nada conseguem fazer. Nada conseguem fazer. Ah, não, mas eu tenho conhecimento disto. Nada conseguem fazer. Ah, mas eu tenho a capacidade disto. Nada conseguem fazer. Neste mundo, se você quer ter vitória, você tem que ter Deus na sua vida. Você tem que andar com Deus. Você tem que se humilhar perante Deus para poder ter algo, para poder ter vitória nas circunstâncias da sua vida. Sem Jesus nada podemos fazer. Nada, nada, nada. Ah, mas eu tenho conhecimento disto, daquilo, daquele outro, tenho isto, tenho aquilo, tenho os conhecimentos desta pessoa, daquela pessoa. Sem Jesus, nada podes fazer. Você pode ter o conhecimento do mundo inteiro. Sem Jesus, você não consegue fazer nada. Por isso é que buscar a Deus é tão importante. Por isso é que buscar a Deus muda completamente a sua vida. Porque o conhecimento que você tem é terreno. E ao buscar a Deus, você começa a ter um conhecimento celestial completamente diferente de tudo. Completamente. O que corre dentro de si já não é seiva humana, mas é seiva de Deus, vindo da vara que é Jesus. Ele nos dá o conhecimento para nós darmos solução às coisas. E nós conseguimos ter as soluções para as coisas, porque Deus nos está a mostrar como fazer. Sem Deus, nada podemos. Por isso é que buscar a Deus é tão importante. Mais importante do que o seu respirar, mais importante do que o comer, mais importante do que qualquer coisa. Você buscar a Deus, você vai saber como, nesta vida, solucionar todos os problemas. Porque Ele lhe dá a sua solução. Ele lhe mostra como fazer. Glória a Deus. Glória a Deus.
Sem Jesus, nada podemos fazer. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Eu quero-vos ler, nós lemos o 5, o último versículo que nós lemos foi o 5. Eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vejam o que está escrito no 6. Se alguém não está em mim, será lançado fora com a vara e secará, e colhem e lançam no fogo que arde. Nós não tivermos com Deus, se não buscarmos a Deus, não vamos ter nada. E vamos secar, não dando. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, eu reconheço, Senhor, que muitas das vezes tenho-me afastado de Ti. E eu te peço perdão por isso. Houve alturas, inclusive, que eu tenho duvidado de Ti. E eu te peço perdão por isso. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me no meu caminhar. Eu quero andar contigo. Eu quero buscar-te. Para que eu faça o que Te agrada em tudo. E fortifique em toda a boa obra. No nome de Jesus. Senhor, eu quero andar contigo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos. Mas tu dizias que eu devia dizer eu não sei o quê. O que nada. É que a minha esposa às vezes dizia que eu devia dizer outra coisa. Ou devia... sexta-feira devia dizer bom fim de semana. E eu só abençoo as pessoas, mais nada. Boa semana, em nome de Jesus. Amém.